Mas e aí, como que é ser uma das únicas deputadas que tem uma visão prática de mundo, não tá ali só por motivos de ganho pessoal? Como que é ser assim? É difícil? Cara, eu lembro que teve uma votação importante, que eu não vou lembrar qual é, eu sei que ela era importante, que o PDT inteiro falou que era pra votar A, daí tu votou B porque era a tua convicção. Eu falei assim, caralho, essa mina é foda. Essa mina, ela tá votando de acordo com o que ela pensa. Isso foi um bagulho que chamou minha atenção. Foi a Previdência, eu acho. A reforma da sim. Previdência. Eu acho que esse é um bom exemplo. Obviamente foi um voto difícil, mas é um bom exemplo. Por quê? Muitas pessoas acham que a maior, divisão no Congresso é esquerda-direita. Isso não é real. Assim, tem um grupo de esquerda, tem um grupo de direita, tem um grupo ideológico. Mas tem um grupo muito maior que é o fisiológico. Que é isso que a gente estava falando. A pessoa não vai estudar e falar, cara, para mim o mais importante é eficiência, é combate... Não, não é isso. A pessoa vai dizer, ó, a orientação do governo é essa, ou de fulano é essa, e eu vou ganhar a minha emenda, vou ganhar aqui o negócio. Então, só pra gente não ficar achando que a maior diferença é esquerda-direita, quando na verdade é de prática. E aí, qual é a minha crítica na questão da Previdência? Cara, eu estudei muito esse tema. Muito, muito mesmo. Eu não faço as coisas de brincadeira. E aí, quando eu olhava para os números da Previdência, a gente via, vamos ver se eu lembro certinho, até 2026, que é daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos, de cada R$10 do dinheiro público, 8 ia para pagar a aposentadoria. Ia sobrar 2 para pagar saúde, segurança, educação, tudo. Então, para mim, era muito óbvio que a gente tinha que fazer uma reforma, porque as pessoas passaram a viver mais porque era necessário. E aí tinha uma outra coisa que me doía muito, que é esse Brasil desigual que a gente tem, né? Cara, sei lá, minha mãe foi diarista, meu pai foi cobrador de ônibus, meu tio é pedreiro. Essas galeras se aposentavam com uma regra, por idade. A turma de classe média ou de classe alta se aposentava por tempo de contribuição. Por quê? Porque conseguiam carteira assinada. Não é uma coisa que todo mundo consegue. E aí tinha muita, coisa errada que o governo mandou na proposta. Só que tudo que a oposição elencou, a gente conseguiu mudar. Tudo, 100%, que o governo mandou na proposta. E aí a gente, basicamente, é algo técnico, mas é importante explicar. Pegava essas regras das pessoas mais pobres, que era por idade, e jogava essa regra para quem estava mais em cima. Só que essa turma ficou revoltada. E eu entendo que é foda, você tem que... Pode falar a palavra? Claro, você pode falar o que você quiser. Você tem que trabalhar, sei lá, mais anos pra se aposentar. É difícil mesmo, não é uma reforma que as pessoas votam com gosto. É foda. Mas era importante. E aí veio essa galera que ganhava acima de 2 salários mínimos e muitas vezes, sei lá, acima de 5, 10, tinha gente ganhando 40 mil na aposentadoria no legislativo, os próprios políticos. E falava, nossa, você fez algo desumano, vão trabalhar até morrer. E aí, qual era a minha revolta? Porque a galera de esquerda falava isso. Só que a minha turma da missionária, meus parentes, meus vizinhos, não tinham mudado nada na reforma, entende? Entendi. Por que é que a regra que se aplica a você agora é desumana, mas quando ela se aplica a minha tia, minha mãe, meu vizinho, ela não é desumana? Não tô dizendo que é legal trabalhar até 62, 65 anos de idade. Tô dizendo que esse povo sempre foi assim. E aí, como é que, enfim, você entende que a esquerda vai defender quem é mais pobre. Sim. Mas aí eu comecei a entender que não, que nem sempre. Às vezes a esquerda vai defender quem está organizado em sindicato, quem está organizado e faz lobby, não quem é trabalhador informal. Outras vezes a esquerda vai dar um voto porque quer estar no poder, que foi um pouco o caso do PDT. O Ciro Gomes defendeu a reforma da Previdência em toda a campanha dele. E eu olhava para a gestão dele no Ceará com muita admiração, sabe? Cara, ele conseguiu juntar a questão social com a questão fiscal. Investiu em educação, mas fez a reforma administrativa que precisava lá na época. Que incrível, sabe? É difícil isso no Brasil. E aí ele defendeu toda a campanha. Quando chegou no governo, e foi uma coisa que ele falou para mim por telefone, porque ele sabia do meu trabalho para mudar a reforma. Tabata, a política é assim. Tentei falar com o Lupe, não consegui, você vai ter que fazer o que eu estou dizendo, vai ter que votar contra. E Ciro, eu consegui várias mudanças, eu sei que isso é necessário. E ele, não, a política é assim, a gente está de oposição, isso é um voto político contra o governo Bolsonaro. E ponto negativo pro Cirão aí, né? Mas você entende o meu ponto? Não, eu entendo, eu acho que você tá certíssimo, inclusive. E assim, o último ponto sobre esse negócio de ser mulher. Eu não acho que ele teria feito o que ele fez comigo se eu fosse porque foram vários votos no partido, quase 1/3. Mas eu fui a única pessoa que ele xingou, desligou o telefone, eu achando que tava tudo bem.
E aí ele sai dando entrevista me xingando, me chamando de vendida, de traidora, dizendo que eu servia a 2 senhores, porque é a cabeça do homem. Se eu disse não à coisa que ele mandou eu fazer, na cabeça dele outro homem disse sim. Ele não conseguia entender que era eu pensando o tempo inteiro, sabe? Então eu acho que essa galera que tá há mais tempo na política tem que levar uns chacoalhões ainda. Assim, esse foi uma coisa que sempre me incomodou do Ciro. Ele parece muito certo de si, sabe? Até demais. Ele tem muitas certezas. Bom, e aí o que deu? Deu mó rolo, né? Você até falou que 3 semanas atrás saiu no Cara, veredito, sei lá. Não é fácil enfrentar esse povo, não. Porque qual era a cabeça deles, assim? Eu era uma menina. Pensem, eu tentei dizer isso. Eu cheguei na política chegando mesmo, assim. Não era que eu tinha padrinho, sabe? Morando no mesmo lugar. Eu cheguei com a conta zerada, pagando no cartão de crédito. Eu cheguei desse jeito. E aí, de repente, começa esse ataque do Ciro, do Lupe, de várias pessoas do partido, dizendo que eu era financiada. Às vezes pelo Jorge Paulo Lema, às vezes pelo Jorge Soros. Cada hora inventava um homem rico pra me financiar e pra mandar em mim. Dizendo que eu era traidora, que eu tinha traído os trabalhadores. Porque não anda na periferia, não conhece a realidade. Então, tipo, na minha comunidade, eu andava de boa. Eu nunca fui parada. Só que, o que está acontecendo nas redes sociais? Ameaça de morte, ameaça de estupro, gente do partido dizendo que ia acabar com a minha cara, que se eu me visse na rua. Porque, de novo, assim, a gente tá muito violento, né, como país. Só que ser mulher piora as coisas. Sem dúvida. E aí eu tive que andar com escolta, eu já tive que fazer denúncia pra polícia, tenho não sei quantos processos. Então foi muito duro. E aí eu entrei com uma ação na justiça em outubro de 2019. Ela só foi julgada umas 3 semanas atrás. Assim, com quase todos os votos, eu fui liberada do partido por justa causa. E tem uma coisa que é massa, que o ministro Barroso, ele colocou. Tinha violência política de gênero no que o PDT fez com a Tabata. Entendi. Porque fez com ela e não fez com mais ninguém do partido. Então você tá fora do partido, do PDT? Tô sem partido agora. Você tá sem partido. E aí, como que você tá pensando nesse sentido? Vai pra qual partido? Cara, eu tô conversando com vários, né? O Brasil tem 35 partidos. Não é mas demais. não tem demais da conta. Uns 8 resolvia. Nem tem 35 Não tem 35 ideias pra se defender. Não tem uma ideia. É porque eu tava contando pra vocês, assim, na hora que o partido te dá acesso a dinheiro, sem fiscalização, sem transparência, é um cartório muito lucrativo. Não é verdade pra todos. Tem partido de verdade, mas não são a maioria. Qual que E é aí- de verdade? Me apresenta. Não vou sair falando isso pros coleguinhas Tudo que eu vou bem, encontrar tudo amanhã, né? Você é de um partido de verdade, você é de um partido de mentira. Tá certo. Não, mas tô conversando com vários. Aí, enfim, tô aqui, sou política, vou falar de política. Qual é a coisa mais importante pra mim? Derrotar o Bolsonaro ano que vem. Mesmo se for o Lula lá? Com certeza, se for qualquer pessoa contra o Bolsonaro Mas vai seria ter meu triste se fosse o voto. Lula pra mim. Tipo, Cara, eu dedico horas da minha semana conversando com meio mundo de gente pra gente encontrar alguma alternativa. Não porque eu acho que o Lula e Bolsonaro são iguais. São pautas muito diferentes. eles são... Eu acho que eles são iguais no sentido que eu não quero os dois, nenhum dos dois. Mas um ameaça a democracia, um causou pelo menos 300 mil mortes que a gente poderia ter evitado. Tem um estudo seríssimo falando isso. Um é homofóbico, racista, sabe? Um é desumano. Eu acho que o Bolsonaro é um psicopata. A minha grande diferença é que um é muito burro e o outro nem é tão burro assim. Ele é inteligente, na verdade, eu acho. Pra mim, a diferença é que com um, a nossa democracia tá ameaçada. E aí você vê o aparelhamento da Polícia Federal, do Ministério Público. Que ele tem uma vontade de dar um golpe, ele tem. Inclusive, Cara, eu acho que ele vai tentar aí no final, se ele não for eleito. E é isso, assim, meu primeiro voto no PT foi em 2018, no Haddad, no segundo turno. Não vou ter a menor dúvida de dar de novo. Agora, eu vou trabalhar para que a gente tenha uma alternativa, porque eu acho que se a gente continuar Bolsonaro versus Lula, vai ter agressão física na rua ano que vem. Vai ser muito violento. Sim, fora que é um caminho, não é um caminho novo, entendeu? É tipo, vamos voltar para um lado que a gente já sem viu que... conseguir olhar para frente como país. Mas só assim, só para reforçar, Claro. não é igual. Não, tudo bem. Meu único voto no PT foi contra o Bolsonaro, mas ainda assim não é igual. Tá bom, tá bom. E a nossa democracia tá realmente perigando. Eu acho que não, porque eu acho que o Bolsonaro não tem esse poder. Eu acho que ele não consegue realmente. 2 exemplos. Ah. Vocês acompanharam a questão do Pazuello. Aham. Como é que você coloca as Forças Armadas para ir contra uma das suas coisas mais importantes, que é hierarquia? Aquilo foi pressão do Bolsonaro. Aquilo com me certeza. deixou com medo. E o exército não ter, né, punido o cara, né? O exército não bancou a briga por causa do Bolsonaro. Quando é que o exército não vai olhar para sua hierarquia?
Aí você olha pro servidor público agora do Ministério da Saúde, que perdeu o acesso porque denunciou a corrupção com a Covaxin. Vocês viram? Isso é perseguição. Ele perdeu acesso? Perdeu acesso ao site do Ministério da Saúde. Mas ele foi demitido? Não, tá ainda... Não, tentaram tirar ele e aí depois voltaram. Tudo isso antes da CPI, do depoimento dele. E aí ele foi tentar entrar no site do Ministério da Saúde e tinham bloqueado o acesso dele. Aí você vê o cara da PF, lá da região norte, dizendo que foi demitido não, mas foi afastado porque denunciou o Ricardo Salles que estava vendendo madeira ilegal. Isso é o aparelhamento do Estado. Se o Bolsonaro fica mais 4 anos no poder, ele coloca os ministros no STF e começa a mudar a Constituição para ter reeleição. E aí é um cara que a gente sabe que tem várias acusações de envolvimento com milícia. Então, para mim, não é esquerda versus direita mais, é civilização versus trevas com o Bolsonaro. Eu tô desesperada, basicamente, mas trabalhando vejo, tipo, muito. a volta do PT como se fosse puta civilização, tá ligado? Ah, tá, mas é que eu concordo um pouco. Mas que, a gente porra, consegue tirar depois de 4 anos. Com o Bom, Bolsonaro, já tirou eu não uma sei se vez, vai ser né? tão simples. Ou eles não gostaram de ser tirados e agora vão chegar com uma raiva mais afinco. Cara, acho que pode falar várias coisas do PT. E eu sou muito crítica, mensalão, petrolão, o que for. Agora, entregaram uma democracia pra gente. O Bolsonaro isso é tá verdade. aparelhando o negócio todo. Mas o STF que eles entregaram é meio escroto também, tá ligado? Bom, ela não pode falar do Ela não STF da pode. merda. Ela pode, porque ela é parlamentar, né? Ela tem Não, contra o STF não existe isso. Sem comentários.